Vamos lá, então. E vamos falar agora, vamos entrar no assunto impactos ambientais. Impacto ambiental sempre é oriundo, quando a gente fala de atividades do homem. Isso é antropônicas, atividades do homem. Toda vez que a gente vê atividades antropotônicas, antropocêntrico, isso é relativo ao homem. E queira ou não, em regra, o homem tende a impactar o ambiente, principalmente tendo em vistas as suas atividades econômicas, ou seja, para fins de ganhar dinheiro. O grande sempre vai estar muito interligado. Por isso, hoje, se usa o termo, né, e políticas de desenvolvimento sustentável, ou seja, atrelar as atividades econômicas com o mínimo de impacto ambiental possível. Legal? Se vê São Paulo. São Paulo, em determinado momento da história, só pensou no seu desenvolvimento. Está ganhando dinheiro, o pessoal está vindo aqui ganhar dinheiro, mas não houve saneamento básico, os rios foram poluídos, né? Tratamento do esgoto. A maioria das cidades da Grande São Paulo não tratam o seu esgoto, jogam eles de forma in natura no rio. Por isso que o Tietê tem aquele cheiro, que o rio tem aquele cheiro, e isso vai fazer com que as pessoas percam em qualidade de vida. Beleza? Então, um dos que a gente sempre vê é o tal do desmatamento. O desmatamento ele vem da extração da madeira para fins comerciais, quando o objetivo é extrair, desmatar a madeira e para vendê-la, projetos agropecuários e de mineração, eu quero explorar o solo, ver algum minério que tem aqui, desmato para cavar o minério, projetos agropecuários, principalmente a questão pastoril, né, que é mais ligada às culturas extensivas, a construção de usinas hidrelétricas, né, hidroelétricas ou hidrelétricas, propagação do fogo resultante de incêndios. Tem forma mais fácil de você desmatar que botando fogo? Quantas vezes a gente não vai ver na televisão esse assunto que é o desmatamento da Amazônia e queimadas criminosas na Amazônia? Porque é muito difícil depois você recuperar a mata daquela região. Então, é a maneira mais fácil de se abrir, de se desmatar uma área para poder usá-la para fins de pastoril, para fins de mineração, e assim que seja. E esse fogo, às vezes, não fica só na área a que se destina, ele se propaga, né? Um vento é suficiente para levar o fogo, e o fogo vai se espalhando, e são hectares e hectares de terras aí que são perdidas aí por causa de queimadas criminosas, tá? Muita gente tende a atrelar as queimadas na Amazônia ao agronegócio do Centro-Oeste, do Centro-Sudeste, que não tem nada a ver. Todas as áreas hoje usadas pelo agronegócio são já áreas que estão estabelecidas há muito tempo para esse tipo de exploração. O que se tem no Brasil é muito narrativa, sem dado. Inclusive, aí sempre é a questão aí que uma vez eu ouvi falar do pum do boi. Os gases do boi estão abrindo buraco na camada de ozônio. Tá bom, vamos parar para estudar isso e vamos verificar, mas, pô, quantos em São Paulo, então, era para ter um buraco enorme na camada de ozônio, de tanta gente que tem aqui, todo mundo solta seus gazinhos de vez em quando, né? Se você botar uma câmera térmica no metrô ali, você vai ver que, né, a gente vê gazinhos por ali e por aqui. O ser humano solta gases, né? Não sei quantos litros de gases por dia. Normal de qualquer ser vivo. Projetos de colonização, expansão da urbanização, abertura de estradas. Então, há um desmatamento, né, que é um impacto ambiental. Mas, hoje, é preciso se pensar
Hoje tem, por exemplo, a engenharia ambiental, que você, para, por exemplo, cavar uma fossa, você tem que ter o laudo de um engenheiro para que você, cavando aquela fossa, não contamine o lençol freático que ali está com cloroformos fecais e você vai tornar aquela água não, né, não potável. Você vai perder aquela fonte de água, tendo em vista que, por exemplo, nós aqui no Brasil somos bem servidos nas águas fluviais e também nas águas que temos embaixo por causa de um tal famoso aquífero Guarani. Beleza? Vamos lá, seguindo aí. Então, a gente vai ter o desmatamento, vai ter das consequências, é o assoreamento dos rios, porque você começa, existe a mata ciliar. Por que ela chama ciliar? Cílio, né? Próximo do leito do rio, aquelas matas ciliares. Por isso que o nome vem de cílio, de ser próximo a algo. Ciliar. Essas matas têm como principal finalidade segurar os barrancos de rio, de maneira que quando o rio passe, ele não vá leve aquelas terras. As raízes são muito fixas e seguram a terra. Quando você desmata as arvorezinhas, que são as famosas matas ciliares, isso vai causar com que esse barranco desmorone e ele venha a assorear o fundo do rio, tornando cada vez mais esse rio raso, até que seja um ponto que você não veja mais o leito do rio. O rio vai perdendo a sua capacidade de circular ali, né? E vai represando as águas. Você vai começa a ver aquele rio que tem água e areia. Isso aí é o assoreamento dos rios. Tanto que quando você olhar no Tietê, olhar no Tamanduateí, olhar ali no próprio Pinheiros, como que é a beirada do barranco dele? Totalmente de cimento, tá? Para o quê? Para que não cause erosão, porque senão a água, ela vai abrindo um buraco, né? Aquela força dela vai levando a terra e isso causa o assoreamento, que é o acúmulo de sedimentos no fundo do rio. Legal. Seguindo então aí para o nosso próximo slide aí, as consequências ainda, falando das consequências do desmatamento, você vai ter um empobrecimento daquele solo, aqui chamada desertificação. Isso acontece muito, pessoal, por exemplo, na Amazônia. Vocês já viram falar que o solo da Amazônia é pobre? Se você tirar toda a Amazônia dali, a floresta amazônica, aquilo vai virar um deserto, porque o solo é muito pobre. O que alimenta o solo principalmente as próprias folhas, o humus, né? As folhas mortas, os galhos mortos, as outras árvores que morrem e elas viram humus e se transformam em alimento para as outras árvores. Inclusive a própria chuva, o ciclo chuvoso que tem em cima da Amazônia é causado por ela mesma, né? A árvore transpira, a floresta transpira, e aquele vapor vai para a nuvem, e a nuvem vai condensar, e tem a chuva. Legal? Então, você mantém esse ciclo. Mas quando você tira toda a floresta, você vai ter esse processo de desertificação do solo. O solo, estando pobre, ele não desenvolve outras culturas, outros vegetais, e vai começando a ficar arenoso, também a falta de chuvas naqueles locais e vai virando uma areia. Então, a desertificação daquele solo. Então, também vamos vendo aí, outra consequência do nosso desmatamento é a alteração climática. Vejamos aqui que nas áreas, vamos aqui comparar a região norte. Olha só, esse amarelinho aqui o laranja, né, o amarelinho para o verdinho, são as áreas mais, aqui o amarelinho ele é mais frio, tá? E quanto mais vermelho, mais quente. Olha aqui o norte, aqui no Mato Grosso, o norte, aqui o sul. Lembra daquele cinturão que a gente falou, o limite agrícola? Pode reparar que ele é mais quente, porque a árvore também funciona
como um controlador da temperatura. A árvore evita aquele aquecimento, porque a árvore ela tem a capacidade de absorver os raios solares. Por isso que quando você vai no parque ali, quem vai no Ibirapuera ali, não tem ar-condicionado que consiga substituir o frescor de uma sombra de árvore, porque a árvore consegue absorver, né, e deixar embaixo de a sua sombra ser agradável. Isso é na natureza. Então, por essa capacidade da floresta de absorver os raios solares, ela consegue deixar embaixo dela mais fresco. E por isso que as grandes centros têm essa grande dificuldade. Você vai ali no centro de São Paulo, a 32, 33 graus, está insuportável o calor. Agora, por exemplo, a 32 graus de temperatura no Parque do Ibirapuera ou em outro parque, ou numa zona de sítio, você vai ver que é muito mais fresquinho e você não sente aquela sensação de calor. A desertificação também, né? Quando você vai degradando o solo, você não cuida, as monoculturas, o desmatamento, você tem aí isso aí que a gente já falou, que acontece a desertificação do solo. Joia? Também aí nós vamos ter aí, porque pode haver a desertificação do solo, tendo em vista principalmente as atividades econômicas. Como a gente falou, práticas agrícolas inadequadas, sem o assessoramento de um engenheiro agrimensor, que não orientem o agricultor a como trabalhar aquela terra, o sobrepastoreio, né, que é colocar muito animal determinado apenas para pastar em determinada área, desmatamento, né, que a gente já falou, queimadas, muito comum ali para o norte, ali das pessoas que querem liberar áreas de pastagem. Lembra que o norte é mais forte na criação de gado? Então, pessoas que querem abrir áreas para pastoreio, fazem essas queimadas clandestinas, impactando aí o meio ambiente, né? Tá acabando já, gente. Tá acabando. E a voz do professor também tá indo embora. Aí, tá aí. Outra coisa também, a ausência de saneamento básico, pessoal. A ausência de saneamento básico, lembra que a gente falou? Os grandes centros não tratam o seu esgoto. Olha as crianças raiz aí, deve ser indianas, né? A Índia é um país assim que está no esgotamento de seus recursos naturais, né? População muito populoso, né? E sem pensar no, no desenvolvimento sustentável, a gente fala de Brasil, é que a gente, na prova da PM, é geografia do Brasil, mas tem países aí que estão em situações piores do que as nossas, tá bom? Despejo irregular de esgoto, tanto das casas como de empresas, e vai contaminar os rios, e esses rios acabam contaminando seus lençóis freáticos. O que é o lençol freático, gente? Lembra? Aqueles rios que correm embaixo da terra. O mais conhecido nosso é o aquífero Guarani, tá? Então, o Brasil tem isso de ter muita água doce, tanto por cima, já aflorada nos rios, como também embaixo, que a gente cava e tem aí os poços, né? E poços normais ou poços artesianos. A contaminação da água e do solo também, que, por exemplo, você despeja um produto químico, um resíduo industrial no rio, vai contaminar o solo no entorno, quando o rio transborda, traz doenças, aquele mau cheiro característico, é tudo produto químico, coisa em decomposição. Isso prejudica mesmo o entorno daquele rio. Porque lembra que, geralmente, todo o entorno é muito dependente, né?
Para ter vida, nós precisamos de uma atmosfera propícia, que tenha ar para a gente respirar, e água. São dois elementos distintos. Sem isso não há vida, nenhuma vida, nem bactérias. É necessário ter esses ambientes para que haja vida. E quando você destrói isso, você começa, inclusive, a já tornar inapropriado para as vidas, principalmente no caso, né, que, queira ou não, a gente é antropocêntrico, né? O ser humano é o animal que ele tem essa capacidade de alterar o seu meio ambiente, só que isso tem que ser feito de forma sustentável, senão nós vamos incidir nos mesmos erros que países da Europa, por exemplo, fizeram. Tem países da Europa hoje que não tem, precisam comprar água cara. Nós não, nós hoje conseguimos beber uma água de mina, né? E aí para um interior aí você acha, lá em Poços de Calda, por exemplo, tem água que você pode beber diretamente, que vem direto de um lençol freático, que faz bem para a nossa saúde. Então, aí, a ausência de saneamento básico, que é o quê? Falta de tratamento de esgoto, falta de rede de esgoto. Pessoal, um dado para vocês entenderem. Principalmente a gente que é aqui de São Paulo, digo estado, a gente às vezes não consegue visualizar o que é o Brasil. Segundo a última informação que teve, 51, nós somos 213 milhões, né? Então, 51% da população brasileira não tem rede de esgoto encanada nas suas casas. 51%. Nós estamos falando em mais de 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico, né? Olha aí, olha esse dado brasileiro, né? Então é preciso que a gente é muito rico em meio no meio natural. Então, você vai ter população ribeirinha que não tem uma sistemática de tratamento do seu esgoto, ela faz suas necessidades, lava a roupa, usa sabão e joga no rio. E isso vai, com o tempo, contaminando aquele rio, que vai começar a dar prejuízos até mesmo para a vida humana. Caça e pesca predatória, né? Então a gente tem essa questão, né, que você tem os animais e você não respeita o intervalo de reprodução das espécies. Existem espécies que têm uma gestação, tipo a baleia, se eu não me engano, ela tem uma gestação, é 18 meses, 19 meses, uma gestação. Então, se você sai matando baleias, não dá tempo para que a população daquele animal ele consiga se restabelecer. E a tendência é com que aquele animal entre em extinção. Nós temos muitas indústrias que são realmente dependentes da caça predatória, porque algumas espécies não foram domesticadas. Tipo, não tem fazenda de criação de baleia. Então você precisa, né? Tinha até um vídeo que eu assisti que diz o porquê a vaca não entra em extinção. Porque a vaca é privatizada, né? Então, para explicar socialismo e capitalismo. Já a baleia já tivemos espécies que entraram em extinção e algumas arriscadas em entrar em extinção, porque ela é de todo mundo e qualquer um vai lá, caça a baleia, ela não tem proteção, a proteção dela é só genérica, então o que é de todos não é de ninguém, beleza? Cachorro que tem muito dono morre de fome, tá? Então aí para a gente ver aí. E, por exemplo, o Japão, o Japão é um dos grandes responsáveis, já foi condenado várias vezes. Tem navios que caçam e para caça baleia, porque a baleia, por exemplo, é um animal que ela tem bastante coisa, né? Tem óleo, tem cara que usa até o sêmen da baleia macho para fazer uns negócios aí na indústria de cosmética e assim vai. E tem já, né, policiais no mundo que caçam baleeiros
para que seja protegido aí. Aí a gente tem, por exemplo, a onça pintada, né? O pessoal Sargento, gosta de usar. Oi? Sargento, o vômito da baleia é tão caro que teve uma reportagem que um cara ficou rico com o vômito de uma baleia. Tem Olha aí, uns cereais, uns minerais lá. para você ver. Né? Então, se o homem quer isso aí, o que é melhor? Não é tentar fazer uma cultura intensiva, domesticar a baleia, né? O Japão, por exemplo, tem um litoral muito pequeno, menor que o nosso, e consegue exportar mais pescado que a gente, porque a nossa pesca ela é predatória, ela é da época dos índios lá. O cara vai lá com uma canoinha esperando vir cardumes e pega o cardume. Então, por isso que tem esse impacto, né? Alguns cardumes não conseguem se reproduzir na mesma velocidade do que são capturados. Sardinha, no Brasil é assim. Já, por exemplo, o Japão, ele, como tem uma alimentação muito baseada em peixe, né? Então, eles têm fazendas, né, no mar, assim, de piscicultura, como a gente está fazendo, como eu falei, com a tilápia agora aí, aproveitando ao máximo como aproveitar do boi, por exemplo, o boi, a galinha, o porco. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aí também caça e pesca. Outro fenômeno também, principalmente nas grandes cidades, é a tal da chuva ácida, né, que é fruto de muito poluente no ar, e daí depois esse poluente junta com a chuva, e a chuva vem em forma, né, forma um elemento químico ácido, né, que a água se mistura, gás carbônico, tudo, então vai formar uma chuva ácida, que é através da emissão de gases poluentes na atmosfera, principalmente indústria e carro, mais a água. Daí você vai ter, né? Imagina a chuva, olha que fez nessa escultura aí com o tempo, olha como ela ficou, só por causa de chuva ácida, tá bom? Nos carros, dá para observar isso, principalmente em grandes centros como São Paulo, essa chuvinha aí, cuidado aí que a chuva pode derreter a pessoa, vamos não tomar chuva aqui em São Paulo não. Beleza? Tranquilo, então a nossa último slide para acabar, para vocês descansarem, né? Último gásinho aí. Tá aí, a gente vê aí a mapa de uma ação antrópica. Que é uma ação antrópica? É a ação do homem, tá? Então a gente vai ter aí os desmatamentos. A gente vê nossa colonização começou por onde? Começou pelo litoral. Então a nossa Mata Atlântica hoje, a gente tem muito pouco da Mata Atlântica, a gente estudou isso em vegetação, né? Então aí, como foi ocupando, foi desmatando, né? A gente foi perdendo a mata, foi desmatando a mata original, e hoje a gente tem todas essas regiões, elas já tiveram o clima alterado, hoje a gente sente isso, né? As estações não são bem definidas, chove mais em determinada época, tal. Tudo isso por uma ação antrópica. O ser humano é o único animal que ele consegue alterar o meio em que vive, tá? Então, os outros animais se adaptam e vivem somente nas áreas que são apropriadas para ele. O ser humano não. Ele vive no frio, ele vive no calor e ele altera o meio ambiente conforme as suas necessidades, principalmente as econômicas. Legal, tá aí, ó, para a gente ver aí. E tá aqui mais verdão que a nossa floresta amazônica, né? Aqui o cerrado, aqui a caatinga, né? Uma semiárido, né? Aqui o Pantanal, lembra? Que aquelas matas de araucárias, né? Só para a gente relembrar um pouquinho aí que a nossa floresta amazônica, uma floresta equatorial. Aqui vamos ter aqui a zona dos cocais, né? Pois aqui a Mata Atlântica, bem pouco, né? Olha o pouco resquício de Mata Atlântica aqui, ó. Mas na Serra do Mar, que a gente vai encontrar, na entrada de São Paulo, a gente vê alguma coisa, naquele parque estadual. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente termina por aqui essa aula. Vamos descansar. Lembre do que eu falei.